E aí, coisa bonita! Tiagão! Senhoras e senhores, Pedro Batista. E aí, como é que você tá? Bom demais? Coisa linda você. Ó, vamos lá. Se você fosse começar hoje, do zero. Tá. Do zero. O que você faria pra fazer o seu primeiro 1 milhão? Do zero. Ah, então detalhe. Você não sabe o que você sabe, porque você... se for usar o que você sabe, você faz amanhã. Não é justo. Eu vou usar... Vai. Eu vou usar o que eu usei no primeiro dia que eu entrei dentro de um pronto-socorro, logo que eu tinha me formado. Primeiro que a gente é uma conjunção de fatores que foram colocados na nossa vida desde que a gente nasceu. Você pode tomar aquelas coisas como um estímulo para você melhorar, ou então você se sentir vitimizado sempre e aí você buscar outras trajetórias para tentar buscar algo que seja um ideal. Primeira vez que eu entrei num pronto-socorro, quando eu era médico formado, e eu olhei aquela situação, eu falei, tem muita coisa aqui que eu consigo mudar e melhorar. Se eu não tivesse nada e estivesse começando hoje, a primeira coisa que eu faria é o que eu posso melhorar ao meu redor. E outra coisa, a coerência do que você está pensando que você pode melhorar, ela realmente traz benefício ou simplesmente é uma alucinação sua naquele momento e você acha que aquilo é fantástico? Então, sempre que você vai fazer alguma coisa, e se eu fosse começar hoje, eu ia fazer do mesmo jeito, pensando nas pessoas que seriam impactadas e antes de mais nada, qual o benefício que traria para todo aquele sistema que eu estou inserido? Aí a gente faz uma diferença gigantesca. Segunda parte, passa a medir. Como assim passa a medir? O que é o medir? A gente não consegue fazer nada na nossa vida, mostrar benefício, se a gente não fizer a mensuração do que está acontecendo. Como assim, Pedro? Poxa, se eu estou falando, dei o exemplo do pronto-socorro, eu vou continuar nele. Quantos pacientes eu atendi naquele dia? Quantos pacientes saíram dali extremamente satisfeitos com o meu atendimento e quantos deles retornaram porque o atendimento não foi efetivo? Então aí a gente passa a ter um padrão de qualidade do trabalho que você está fazendo. Ou seja, não dá pra gente melhorar o que não pode ser medido. Exatamente. Se você não consegue fazer um padrão de medição, você está fadado à intuição. E se sua intuição não for adequada, e aí vem a... Caraca, repete isso aí, repete, parece até rima de filósofo. Fala essa questão da medição e da intuição, vai. Se você não consegue medir, você tem que partir para a sua intuição. E se sua intuição não está aprimorada, não está apurada, você vai cometer um erro. E aí vem a boa e velha questão mais ampla. Toda informação que você recebe sobre o seu negócio ou sobre a sua vida, ela precisa ser relevada. Se você está deixando de lado uma informação que pode ser relevante para a sua vida, você pode estar incorrendo em um erro e esse erro pode não ter mais volta. Quem consegue avaliar esse modo de corpo humano, uma empresa consegue justamente progredir dentro de situações simples do dia a dia. Poxa, não deixa aquele funcionário que está descontente simplesmente sair pela porta naquele dia sem conversar com você. Uau. Ou ele pode não voltar mais, ou simplesmente ele pode fazer alguma situação que pode acabar com a empresa, simplesmente porque ele está descontente, ou então ele tinha alguma informação que podia ser vital para o teu negócio e você não olhou. Pessoas, atitude, informação. Tríade básica para você ter sucesso em qualquer coisa que você fizer. Um bicho. O padrão real de Dreamers e Dreammakers. O que é o... cara, por favor, fala disso de novo. Explica essa questão do... Eu tô até pensando em criar uma empresa com esse nome. Explica essa questão dos Dreamers e dos Dreammakers. Cara, isso é sensacional, isso aí. O interessante é o seguinte. O Dreammaker, ele é justamente aquela pessoa que vem justamente desse estudo, desses livros, a questão de estudar Lean Six Sigma, Black Belt, entender o processo de cada um dos modelos. A partir do momento que você entende cada um dos modelos, você consegue colocar em prática tudo aquilo que você vê de melhoria, você se torna um Dreammaker. Ou seja, você tem que parar de ser um Dreamer e ser um Dreammaker. Exato. Tira a bunda da cadeira. Ai, cara, isso é muito legal. Isso, cara, beleza, qual que é o primeiro passo? O que você vai fazer? É factível? Você consegue realizar aquilo? Porque o Thiago pode me dar uma ideia fantástica, o Thiago é cheio de ideias fantásticas e simplesmente a ideia ficar só no papel. Exato. E não se tornar uma explosão em rede social. Exato. Então, pera lá, vamos fazer o seguinte? Quem é que coloca na prática? Se você é o cara que você consegue tirar do papel, você levar e simplesmente colocar na prática, pô, aí você é o Dreammaker. Porque senão você é um consultor. Ó, faz isso daquele jeito que você vai conseguir, mas espera lá, o Thiago é o cara da ideia, o Thiago é o Dreamer. Ele é o cara que criou
toda aquela ilusão que pode se converter em realidade. Inclusive na Disney tem o Imagineer, né? O cara que é pago só pra imaginar, só pra criar, né? E aí nós temos dois caras, e a gente fala da Disney porque na Disney, tanto o Walt Disney quanto o Roy, que era o seu irmão, eles eram a dupla perfeita e a divisão entre Dreamer, o Walt Disney era o Dreamer, era o cara que pensou em tudo aquilo, é o cara que pensou no mundo fantástico, e o Dreammaker, que era o Roy, que era o cara do dinheiro, e era o cara que sabia colocar na ponta do lápis como executar todo o sonho do irmão. E aí você consegue fazer negócios fantásticos. Iguais a eles, nós temos inúmeras pessoas, inúmeras histórias de famílias, inúmeras histórias de grandes empresas que fizeram isso. Por quê? Porque um descobriu qual que era o dom dele, que era imaginar, e muitas vezes você tem que dar um passo atrás, porque a imaginação às vezes ela pode ser prejudicial para algum negócio. Só que na hora que o Dreammaker, o cara que é o fazedor, entra no jogo, ele muda a história de tudo. E aí, coisa bonita! Minha casa! E aí? Tudo bem? Pô, demais? Vamos chegando, irmão. Pessoal, o Bruno, pra quem não conhece, ele é um grande irmão, mentor, amigo pra mim. Ó, vamos lá, ó. Eu queria... Não, pode deixar abertinho aqui, ó. Eu queria que você me falasse, se você fosse o Bruno, fosse começar hoje do zero, o que você faria pra fazer o seu primeiro milhão? Gente, o primeiro milhão, você vai focar no dinheiro, numa estratégia de fazer primeiro milhão. Hoje, eu focaria no que eu acho que eu fiz. Me concentrava num projeto de resolver um grande problema do mundo, mostraria que projeto é esse para atrair as pessoas, porque eu acho que é difícil você fazer sem apoio. Aí, a partir disso, eu iria fazer 1 milhão. O mundo hoje, tem muita gente que fala assim, eu vou para os Estados Unidos, eu vou morar na Europa. Mal cagada que tem. O Brasil é cheio de problema, né, Thiago? Se o cara... É verdade, tem muita gente que fala assim, pô, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou ganhar dinheiro lá. Na verdade, você vai resolver um problema lá. Qual? Normalmente o cara vai para resolver um problema de mão de obra. No Brasil, não é problema de mão de obra. No Brasil é problema aqui, ó. Mas você vai trabalhar para alguém. Exato. Trabalhar por você. Exato. Então assim, o que eu fiz? Eu vou falar exatamente o que eu fiz e vocês vão ver quanto simples é. Eu sou químico de formação, trabalhei na indústria há muitos anos. E qual era um dos maiores problemas que eu tinha? Terminava meu trabalho, eu tinha que dirigir 35 minutos de uma cidade chamada Nova Santa Rita até Porto Alegre. E eu praticamente fechava os olhos assim de sono. Eu tinha 40 quilômetros de viagem. Então eu pegava uma garrafinha d'água e jogava nos olhos. Eu me sentia sugado, eu bocejava durante aquela viagem. Eu abria a janela, punha os olhos para fora, bocejava, cansado, porque durante todo o meu dia, reunião, sai reunião, discute com um, resolve com o outro, dá treinamento, recebe treinamento, lida com o fornecedor, lida com o cliente, eu tinha minha energia sugada, eu sentia que tinha pessoas que chegavam perto de mim, sugavam minha energia. E antes de eu ser químico, eu trabalhava no balcão, tinha o mesmo problema. Então o que eu fiz? Eu comecei a perceber que aquele problema era muito sério e estava tirando minha performance. Um dia, um cara buzinou e me xingou, e eu vi que quase que eu bati na caminhonete dele, e então eu consegui desviar. E eu acordei num tranco, não cheguei a dormir, mas eu me distraí. E ao invés de ficar bravo com o cara, fiquei agradecido. Encostei o carro no posto de gasolina, assim. Faltavam uns 20 minutos pra chegar em casa. Falei, não, isso tem que mudar, isso tem que mudar. Alguns dias daquilo, eu saí da indústria. Comecei a trabalhar como terapeuta. Vivi como 3 anos como terapeuta. E eu fui estudar e fui perceber que um monte de gente tinha esse problema de exaustão. Esse problema de psiquismo que a gente fala, que é você ser sugado pela energia dos outros. E não é espiritual, não. Muita gente fala que é espiritual, que é... Não é. A energia ruim dos outros você suga. O que eu fiz? Eu dediquei a minha vida a ajudar pessoas a resolver esse problema. Eu escrevi livros sobre isso, eu fiz curso sobre isso, foi assim que eu fiz meu primeiro milhão, resolvendo o problema. Olha o nível de especificidade do problema. Falta de energia. Falta de energia quando você chega em casa. Quando você chega em casa, o sofá te suga, você falou, vou cuidar do jardim, vou na academia, vou levar o cachorro pra passear, eu vou estudar. Você chega em casa, o sofá, exaustão. Entendi. Aí eu vou falar um dos maiores segredos para enriquecer. Se chama ativo exponencial. De novo, um dos maiores segredos para enriquecer nos seus próprios termos. Porque hoje tem muitas formas para enriquecer, mas você enriquece e você perde muita coisa. Você perde a família, você perde a saúde. Você escolhe uma coisa que você gosta de fazer e vê como essa coisa que você gosta de fazer resolve o problema dos outros. Eu era terapeuta e eu estudava terapias naturais. Então, como que eu posso usar as plantas, os cristais, como que eu posso usar meditação, afirmações positivas, tudo sem remédio para ajudar a pessoa a encontrar equilíbrio. E um deles era exaustão mental, emocional, depressão. Aí eu vi que atender uma pessoa por vez não dava. Aí as pessoas falavam assim, eu acho tão legal isso que você faz em mim, porque eu fazia uma técnica na pessoa, mas não ensinava como é que era. Você gostaria de aprender? Claro! Aí comecei a criar os cursos no final de semana. Daí quando eu dava os cursos no final de semana, você entende bem, isso é um funil. Chegava nos cursos no final de semana, aprendi
Tá, e se eu quiser aprofundar mais nisso? Livro? Então você desenvolveu uma esteira onde o seu conhecimento era transferido para as pessoas de acordo com o nível. Então, Derivação, Thiago. entendi. Você vai fazer pizza, massa da pizza, molho da pizza. Daí você precisa do rolo da massa da pizza, você precisa da farinha, você precisa do sal, você precisa de um lugar para pôr a massa da pizza, você precisa de um forno. Então tudo que precisa é aquele processo de transformação. Então isso se chama ativo exponencial. O que é ativo exponencial? Você é o núcleo da mandala, escreve aí. Eu começo com um ponto. De um ponto eu começo a resolver problema e eu começo a aprofundar no problema. É a mesma coisa que você chega numa obra, tá com vazamento. Aí vem o encanador, não, vazamento é porque a estrutura tá apertando, tá tremendo e tá forçando o cotovelo. Tá, mas tá forçando porque o cimento ele foi feito de um jeito errado. Mas é porque a base da... Então uma coisa puxa a outra. Esse é o lance. Para de procurar dinheiro. Procura problema para resolver. Vou falar com amor. Eu fui essa mentalidade. A mentalidade pobre foge do problema. A mentalidade do empreendedor rico me dá um problema. Tem dois jeitos de enriquecer. Ou você resolve problemas caros em pouca quantidade, ou você resolve muitos problemas pequenininhos baratos. De muitas pessoas. De muitas pessoas. Então, Show. A gente sabe que se você quer ser milionário, resolva 1 milhão de problemas. Barato, de R$1. É mais ou menos isso. Fala, coisa bonita! Grande Thiagão! E aí, seu lindo? Tudo bem? Essa alegria? Só alegria. Tá bonito, hein, cara? Que surpresa! Hã? Olha quem tá ali também. E aí, boniteza? Rapaz, aqui a gente tá falando com os imperadores do calçado infantil. Obrigado, Thiago. Que isso aí? Bom te ver, cara. O prazer é todo meu. Já? Se vocês fossem começar hoje, do zero, o que vocês fariam pra poder fazer o primeiro milhão de vocês? Boa essa aí, né? Começaria tudo igual, Thiago. Construindo o alicerce, né? A gente sempre brinca, né? Pé com pé, passo com passo. Construiríamos o alicerce primeiro para que depois a gente pudesse estruturar a empresa e faríamos tudo exatamente como a gente fez. Com muita transparência, muita honestidade, muito respeito um ao outro e sempre procuramos honrar com o nosso compromisso e nunca demos passo marca perna. Então acho que isso daí é para começar, seria um grande início. Veja bem, eu acho que tudo parte de um sonho. Você tem que ter um sonho em fazer alguma coisa para chegar em algum objetivo. Depois disso, buscar o mercado, aquilo que você entende que é melhor, que você se identifica como uma paixão. E dentro dessa paixão você buscar recursos, procurar mentorias, procurar aprender. Aí sim você seguir os passos para que você possa ser uma pessoa de sucesso. Então você tem que ter esses passos para que você possa realmente chegar aonde é o seu objetivo. Mas o principal vem do coração e vem do seu sonho. Porque tudo que você fizer, você faz por amor, você não tem hora para falar disso aí. Você vai estar dormindo, você vai estar pensando no teu sonho, você está pensando em como você fazer. Você vai dar uma volta no shopping, você vai ver aquele produto, você vai falar, não, isso aqui conecta comigo. Você vai ver seu produto físico que uma pessoa vai usar, para a pessoa e vai falar, nossa, isso aqui vai ficar bem nessa pessoa. Então o sonho é o que move a gente. Eu penso assim, para fazer 1 milhão ou 10 milhões, tem que partir de um sonho. Uma coisa também que você falou comigo, o PH falou comigo, a gente estava falando da outra vez, você estava falando sobre a questão de ser o maior, ser o melhor. Você consegue repetir isso aí? Cara, ele falou um negócio foi foda também. Não precisa ser o maior, né? Você precisa ser o melhor. E tudo que você faz não é a grandeza do negócio, como o Wagner disse, né? É a empresa, é a marca. Essa sim tem que ser grande. Você não precisa ser o maior para ser o melhor. Você tem que ter uma empresa séria, responsável, que arca com seus compromissos, todos os seus compromissos sociais, tributários, financeiros, enfim. Então você tem que ser uma empresa séria e não uma empresa grande. Uma coisa que eu vejo muito importante também, quando está na fase de crescimento, e eu volto a falar do ego do empresário, ele já acha que ele é Deus. E a gente sabe que sozinho não dá. Você precisa sempre estar aprendendo, sempre rodeado de pessoas que tenham conhecimento. E você tem que ter um eterno aprendizado. Porque você está no tamanho hoje de uma empresa que fatura 500 mil, você começa a andar com quem fatura 1 milhão. Daqui a pouco, de 1 milhão, com quem fatura 2. E tem que ir aprendendo. Precisa aprender, precisa colocar isso aí e ter sempre confiança. Eu e o Piara, estamos sócio há
praticamente 36 anos. Então, é um processo de confiança que nós temos um no outro e sabemos que nós sempre vamos dar o nosso melhor de cada um para que nossa empresa cresça. Então, tem que ter essa confiança e não deixar que o ego cresça na cabeça nem de um nem de outro, mas que sim que a empresa cresça e que nossos colaboradores cresçam junto com a gente para que se torne uma grande organização. Aí sim você vai falar, não, realmente é uma empresa sólida e essa empresa aparece, cresce e ela enriquece. Além da questão de que é a principal, né? Sim, com certeza. Se não tiver Deus na vida da gente, não tem sentido, né? O amor pelo negócio. Eu tive o privilégio de ser vendedor de componentes para calçado por 12 anos. Eu tinha contato com as principais empresas de Birigui e região, as maiores. E eu aprendi muito com o erro dos outros. Você vendo na prática, onde as empresas cresciam tanto, ganhavam tanto dinheiro, ficavam milionários, de repente o cara quebrava, perdia tudo. Foi aí que a gente foi aprendendo também a não errar, não cometer os mesmos erros, não fazer as mesmas besteiras que esse pessoal fez. Fala, coisa bonita! Bom, E aí, bom demais? Bom, entra aí, meu. Rapaziada, esse aqui é gaúcho, mas gaúcho raiz. É isso aí. Gaúcho raiz. Gente, o Márcio é um amigo, irmão. Se você fosse começar hoje, o que você faria pra poder fazer seu primeiro milhão hoje? Quando eu comecei não tinha acesso a tantas coisas como tenho hoje. Hoje é redes sociais, vídeos, ter o canal que leva um monte de conteúdo legal de empreendedorismo. Então, tipo, se eu fosse hoje começar, cara, eu ia me especializar em ser vendedor. Porque vendedor, assim, ó, meu, o que acontece? Tu não precisa ter... Aí o cara vai dizer, pô, tenho que fazer uma faculdade. Não precisa. É só fazer um curso, entender de técnicas de venda, buscar conteúdo, tem um monte de conteúdo fantástico na internet, ler livros do assunto, se aperfeiçoar muito. Pô, tu faz uma venda numa casa, o cara estuda, corretor, aprende, busca o conhecimento, o cara vai lá e faz uma venda de um imóvel de 5 milhões. Meu, o cara ganha quanto essa porcentagem hoje? O corretor é 6%. Pô, se o cara vende um imóvel de 1 milhão, a gente tá falando aí de 60 mil. 60 então, que ele bota no bolso. Então, vendedor, o cara que se especializa, ele tem uma possibilidade muito rápida de atingir 1 milhão. Muito rápida. Sem ter que fazer, talvez, claro, com uma faculdade, uma especialização em alguma área vai ajudar, mas às vezes se o cara não tem condições, cara, procura na internet, lê livro, busca o conhecimento, é uma maneira simples, que está hoje disponível de graça para qualquer um e os caras podem fazer algo extraordinário. Na sua visão, assim, quais foram as 3 principais escolhas que você fez na sua vida que basicamente garantiram o teu sucesso? 3 principais, assim, a primeira, Thiago, foi arriscar. Às vezes o pessoal, tipo, quando vai começar um negócio, o cara tem medo de dar o primeiro passo. Então, quando eu comecei, eu não tinha conhecimento, mas eu tinha muita vontade. E aí aquele medo, vai dar certo, não vai dar certo? Não, vai. E eu fui lá abrir a primeira loja e aí aconteceu a oportunidade de abrir a segunda. Eu fui lá de novo, peguei a segunda loja, foi a terceira e apareceu a oportunidade de pegar mais 3 e eu fui indo assim, sabe? Sempre tendo medo, mas indo assim mesmo, sabe? O frio na barriga, pegando acreditar. A segunda situação que eu acho que fez total diferença foi quando eu entendi que eu não tinha capacidade suficiente em todas as áreas e que eu precisava de um parceiro do negócio. Top. Que foi quando eu busquei um sócio. Tive a oportunidade de conhecer o Matheus e que o Matheus, vindo para a sociedade, ele fez com que a gente unisse as habilidades dele com a minha. E a terceira é se conectar, buscar o conhecimento. Eu, nos últimos tempos, investi demais em treinamentos, mentorias, para buscar o conhecimento, estar perto de pessoas que já realizaram, que já fizeram aquilo que eu ainda não cheguei. Acho que são as 3 principais coisas que me fez ter o sucesso e tá onde que eu tô hoje. Buenas, tchê! Buenas, tchê! Mas que barbaridade, tchê! E aí, beleza? Pessoal, o Vini é um dos maiores especialistas em negócio desse país. Inclusive, já ajudou muito a gente no nosso negócio. Mas vamos lá, a questão é a seguinte, lindo, a pergunta é a seguinte. O que você faria hoje pra fazer o seu primeiro milhão? Com dinheiro ou sem dinheiro? Com dinheiro ou sem dinheiro? Fala a versão... Eu só com o meu conhecimento... começa pela versão sem dinheiro e depois pra versão com dinheiro, vai. É o seguinte, vai. Tem muita gente que tem conhecimento e não usa. Com o meu conhecimento, eu ia procurar uma empresa que está escalando e eu ia chegar nessa empresa. Vamos fazer essa empresa valer mais? Eu iria para a empresa. Tá. E indo para essa empresa, eu ia dar uma série de conceitos, ia fazer ela escalar e venderia fácil. Que é hoje o que você faz, certo? É hoje que eu faço. Você pega uma Sem empresa... dinheiro. Tá aí com dinheiro.
Com dinheiro. Tem um mercado gigantesco imobiliário. Tem várias formas de aplicação. Tu aplicar a compra de ações, aplicar no banco, ou tu pode aplicar diretamente em terrenos. Tá. O que acontece? Muitas cidades pequenas estão crescendo. Então eu compraria áreas rurais do ladinho da urbana, esperaria 3, 4 anos virar urbana e venderia ganhando 10, 20, 30 vezes mais. Que é hoje o que você faz também. Eu faço também como investimento. Então, basicamente, tu compra a 50 mil reais o hectare e tu vende a 500 mil em 2, 3 anos. Basicamente, essa é a conta que tu faz com dinheiro. Então, nos dois casos, tu consegue ser milionário fácil. Você acha que existe um equilíbrio entre trabalhar, ganhar e gastar? Aqui no Sul, a gente brinca das pessoas que são caninhas, são pessoas que são avarentas, que não gastam dinheiro. Então, eu conheço muitos empresários que têm milhões, mas eles poderiam ter bilhões. E por que isso? Eles não gastam em nada, não trocam de carro, e acho bonito isso. Então vai pegar, ter uma vida de um ermitão, ou seja, não vai aproveitar e não vai conseguir fazer coisas extraordinárias. Diferente de empresários que cresceram de forma gigantesca. Por que esses empresários da tecnologia crescem tão rápido? Porque eles se permitem, recebem dinheiro, eles vão em viagem. Quando vai numa viagem internacional, tu conhece gente foda, tu conhece gente comum. Tu acaba conhecendo pessoas extraordinárias. E além de você conhecer pessoas extraordinárias, só o fato de você estar em outra cultura, você já absorve um monte de coisa. Absorve, aprende. Daí tu aprendeu um monte de coisa. Tu conheceu pessoas extraordinárias. O que acontece? Será que essa pessoa extraordinária não vai fazer um negócio contigo? Então agora tu viajou para outro lugar. Agora tu foi num mastermind que conectou com um monte de... não quero gastar 200 mil no mastermind. Sim, tu perde a oportunidade de se conectar com grandes pessoas. Não vou gastar numa viagem, vou para Praia Grande, mas não quero ir para Miami, não quero se conectar. Quando o empresário tem o equilíbrio de geração de caixa e geração de qualidade de vida, ele acaba gerando novas conexões de pessoas do seu mesmo nível ou nível superior ao teu. Com isso, tu faz mais negócio e fazendo mais negócio faz com que o teu negócio cresça. E isso faz que entre mais dinheiro. Imagina o Vini com 20 anos ou 30 anos, mas sem esse conhecimento que você tem agora. Qual o caminho você falaria, Vini, para você fazer o seu primeiro milhão baseado no que eu aprendi, só que você não sabe disso ainda, faça isso. O que você falaria para ele? Eu olharia primeiro quem são as pessoas de referência no que eu gosto de fazer. Se o cara é construtor, quem é o maior construtor? Se o cara é influenciador, quem é o maior influenciador? Qual é a referência? Eu chegaria nessa pessoa, cara, eu vou trabalhar contigo só pela comida. Eu vou aprender tudo contigo. Pode ter certeza. Se tu tá em volta de onde tem dinheiro, vai pingar pra ti. Se chove na horta, pinga pra ti. Então, com isso, tu teria uma escalada muito mais rápida. Vou dar um exemplo. O Thiago Brunet, ele não ficou com o Augusto Cury muito tempo? Sim. E ele evoluiu de forma gigantesca. Sim. E não sei se ele ganhava pouco ou muito. Então, quando tu cola em pessoas extraordinárias, inevitavelmente tu se torna extraordinária, é muito mais fácil tu conquistar a riqueza. A minha vida toda eu pedi ajuda. Eu via para pessoas melhores que eu, me ajuda. E as pessoas normalmente ajudam. O pessoal tem vergonha de pedir ajuda, porque vai pedir ajuda, vai achar que tu é menos. Não. As pessoas vencedoras pedem ajuda. Então, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho e tivesse lá 10, 20 anos atrás, eu pediria ajuda para os melhores e me sacrificaria, eu me doaria. Se fosse pela comida, só para sobreviver, eu trabalharia, pois se eu tivesse com uma pessoa foda, eu seria foda. Fala, coisa bonita! E aí, coisa linda, tudo bem? Agora fazer uma pergunta aqui, ó. Pensa o seguinte, imagina que você não canta, você não tem nada a ver com música. Se você fosse empreender nos dias de hoje, empreendedorismo, e você fosse abrir um negócio, né? Porque esse é o maior canal de empreendedorismo do Brasil. Se você fosse abrir um negócio, qual passo a passo você faria para fazer o seu primeiro milhão através do empreendedorismo? Abrir uma empresa, sabe? O que você faria? Eu lembro sempre daquela, de uma parábola que foi muito contado pelo Jesus Cristo. Perguntaram para ele o que ele faria se ele fosse empreender para desenvolver pessoas. Que empreender onde tivesse milhares de pessoas conectadas para desenvolver a cada um. Aí também faz essa pergunta e me fez lembrar, não é exatamente da forma que eu estou contando. E com certeza eu empreenderia em alguma coisa que envolvesse milhares de pessoas. Entender que cada sonho começa pequeno, né? É um por um, E o lindo é a caminhada. Você acha que foi o pulo do gato, assim, ou coisas que você fez que te diferenciavam da maioria, que fez você ter um sucesso tão diferenciado? Prestigiar todas as oportunidades que o universo me dava. Cara, eu dava valor e era grato a tudo que me acontecia. Aquele cara que ligava pedindo minha música, aquele cara que comprava o ingresso, aquele cara que comprava a fitinha, aquele cara que levava a filha, o filho
para ir no meu show. Tudo isso é muito válido, todos eles ajudaram a escrever a sua história. Então, assim, você tem que valorizar as pequenas coisas, porque uma grande vitória, ela acontece com as pequenas, que a princípio você acha que é pequena. Sim. Né? Vitorinhas. Então, isso me fez não ficar tão ansioso e acreditar naquela realização daquela vitória, daquele sonho. Mas eu sabia que tinha um caminho para eu percorrer. Então, eu acreditei que para chegar lá eu tinha que passar por várias vitórias. E assim eu fiz. Qual é o verdadeiro sucesso? É fazer sucesso e compartilhar, transbordar na vida do teu semelhante. É isso que o todo espera de cada um de nós seres. 안녕하세요. E aí, bonitão? Nossa, isso Tá aqui é alegria? raiz, hein? Isso aqui é raiz. Aqui é raiz, hein? Vamos lá, vai lindo. Ó, o que eu faria? Agora, conhecendo um pouco, bastante sobre novos mercados, novos conhecimentos, possibilidades. Não considerando networking. Acho que tem esse lado. Não utilizando alguns recursos, talvez. Tá. Pô, uma coisa é conhecer muita gente rica, amigos, multimilionários, bilionários. Beleza, aqui. Olhando e sabendo, olhando a internet, que todo mundo hoje teria acesso se botasse o foco e energia, eu me especializaria em algo que gerasse dinheiro. Um conhecimento específico. Seria um especialista, tipo assim, que nem eu fiz com mágica, que nem eu fiz com hipnose. Aí você focou na hipnose e virou um dos maiores do mundo na hipnose também. Ou seja, maior você sabe canal do que mundo. se focar numa coisa, ser especialista isso numa é coisa... poderoso, cara. Poderoso. Você focaria no que hoje? Pensa assim, você vai começar... Cara, por exemplo, eu olharia muito para processo de... O mercado de marketing digital, eu acredito que seja muito bom. Eu ia me especializar. Em que, por exemplo? Por exemplo, entender o processo de atrair e vender. Aí eu venderia, tipo, daria para vender qualquer coisa. Seja produto de alguém, seja um produto físico, seja um produto meu. Porque uma coisa é a audiência. A audiência não compra. A coisa é engajar essa audiência e se tornar consumidor do seu produto. Tem relevância, tem reputação, tem audiência, tem engajamento, tem influência. Então são N fatores. Mas eu focaria no marketing digital. É escalável, com custo baixo. E aí replicar isso e depois ensinar algum conhecimento específico. Então pode ser que você comece fazendo 10, do nada 50, depois tá fazendo 100, 120. Foi isso que aconteceu comigo. Então, é assim que geralmente é. Então não precisa fazer, tipo, todo mês, bater X negócio. É só pra ter noção do que é fazer 1 milhão de fato por mês. E é muito louco, né? Quando a gente tá dentro desse meio, 1 milhão parece Pequeno, simples, pouco. Pequeno, é. Muita gente fala, é impossível. Não, peraí. É possível sim. Tem que ter a mentalidade certa, ter o caminho certo, a estratégia certa. Óbvio que, por exemplo, é uma impossibilidade se você acredita que, como empregado e CLT... Você vai chegar lá, você não vai chegar. Não vai chegar. Vai chegar. 68 anos? Construir bem menos tempo. Se você for excepcional, genial, e você for de estagiário ou empregado a CEO dessa empresa. E essa empresa tem que ser grande. Pra dar possibilidade para fazer 1 milhão em 1 ano, é empreender. Você vai vender um produto físico, vai vender comida, você vai vender água, você vai vender brigadeiro, você vai vender um produto digital, conhecimento, educação. As pessoas têm que entender que não vende tipo assim, fala infoproduto. Não, peraí, você tá trazendo um conhecimento. Uma escola vende o quê? Conhecimento. Uma faculdade vende o quê? Conhecimento. Você está vendendo o quê? Você vende educação. Você está educando, trazendo conhecimento em relação a tal tema e tal especialidade. É óbvio que eu faria o máximo para ter autoridade, eu colheria meus resultados. Eu aplicaria para colher resultado para poder falar daquilo. Sim. Não simplesmente ensinar por ensinar porque eu li em algum lugar. E ensine e agregue valor para os outros, ajudando os outros a realizar essa trajetória que você fez. Uau. É importante. E no meu caso, como é que eu fiz? No meu caso, tudo aconteceu por conta da geração de conteúdo para a internet. Eu entendi como gerar audiência online e foi essa geração de audiência que mudou a minha jornada e me fez fazer meu primeiro 1 milhão lá atrás. Então, eu comecei a produzir conteúdos e aprendi como vender produtos através da internet usando essa audiência que eu aprendi a construir. E eu acredito que qualquer pessoa que fizer a mesma coisa que eu fiz consegue ter resultado, entende? Pensa assim, no que você é bom, no que você tem uma habilidade muito grande. Você tá apto a produzir conteúdo para a internet, ensinando pessoas a fazer o que você faz ou mostrando os resultados que você faz ou que você tem. Se você produzir bons conteúdos usando isso, né, mostrando seus resultados ou dando dicas para as pessoas alcançarem algo de acordo com um conhecimento que você tem, você começa a construir uma base de fãs, uma base de seguidores, e esses seguidores começam a te ouvir, gostar de você, e esses seguidores começam a seguir as suas dicas, seguir o que você fala, e você pode vender seus produtos, vender seu conhecimento e começar a monetizar isso. Essa é outra forma de você também fazer mais do que R$1 milhão.